Voltamos com o PUC TV Esportes. Mande seu WhatsApp ao 6285991000, o nosso número. Daqui a pouquinho eu leio as primeiras mensagens. Mas agora vamos de Atlético. O Dragão no sábado venceu o Náutico por 2-0. Se na arquibancada o torcedor estava sentindo frio, dentro de campo o Atlético começou quente o jogo. Primeira jogada aos 4 minutos. Júnior Viçosa recebeu dentro da grande área, tudo para balançar as redes, mas chutou fraco nas mãos do goleiro Alessandro. O Náutico também quente na partida. Leleu tentou a jogada, a bola sobrou com Vinícius, que acabou chutando para fora do gol. Novamente o camisa 10 do Náutico apareceu. Nesse chutaço, a bola explodiu no travessão do goleiro Márcio. Nesse lance pela direita, cruzamento do lateral Jonas, passa por todo mundo, ótima oportunidade desperdiçada pelo time rubro-negro. Jogada pela direita, Júnior Viçosa toca para André Luiz que cruza, Jorginho não alcança a bola. Terminou o primeiro tempo 0-0. E o atacante rubro-negro começou a dar sinal de que realmente iria fazer um gol. Nessa jogada recebeu, driblou o zagueiro e chutou de chapa à esquerda do goleiro Alessandro. Mas aos 8 minutos não deu. Júnior Viçosa recebeu o ótimo passe de André Luiz. Que chutaço de primeira no ângulo do goleiro Alessandro. Golaço. Atlético 1, Náutico 0. E o meio-campista Vinícius tentou encobrir o goleiro Márcio, que foi inteligente e acabou fazendo a defesa nesse lance pela direita. E o Atlético chegou novamente. Agora pela direita, Pedro Bambu tentou o cruzamento. Na rebatida, ele tocou para quem sabe. Jonas levou a linha de fundo, fez o cruzamento. Jorginho de cabeça ajeitou para André Luiz. De voleio, Atlético 2, Náutico 0. E foi o suficiente para o Atlético vencer mais uma no Campeonato Brasileiro da Série B. Foi a terceira vitória seguida do Atlético nesta Série B do Campeonato Brasileiro. O próximo jogo será sexta-feira contra o Vila, aqui mesmo no estádio Serra Dourada. E até lá, o técnico Hélio dos Anjos espera corrigir os erros que o time demonstrou no primeiro tempo, já que os gols aconteceram apenas na segunda etapa. Sonhar todo mundo tem o direito. E se nós não sonharmos, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Tá? Um dos temas hoje da palestra foi uma coisa que é muito importante. Enquanto nós tivermos 1% de chance de conquistar alguma coisa aqui dentro, nós temos que ter 99% de fé, de confiança. Esse foi um dos tópicos que eu falei na palestra hoje. E outra coisa que eu falei no grupo, e que aí eu vou contra os princípios de muitos companheiros de profissão, né? Nós trabalhamos e muito para vencer o time do Náutico antes de começar o jogo. O Atlético não está ganhando o jogo de graça, não. Sabe, o atleta está trabalhando, eu estou sendo muito sincero, está trabalhando e muito, jogo a jogo. Agora as equipes estão olhando o Atlético de outra forma, então quando vem jogar no Serra, eles já sabem das jogadas, então eles estão tentando anular o máximo possível. E o Náutico viu as nossas jogadas contra o Oeste e tentou anular no primeiro tempo. Então está dificultando um pouquinho mais esses jogos nossos dentro de casa. Se preparou muito bem durante a Copa, o Hélio vem passando para a gente a situação da Série B, então a gente está assimilando bem isso daí e estamos fazendo o máximo de vitórias possíveis para a gente continuar bem no campeonato. Bom, daqui a pouco duas informações, hein? O Atlético quer o Gustavinho do Vila por empréstimo e o Vila está praticamente certo com o Marcão atacante. Aquele mesmo, ex-Atlético. Daqui a pouquinho a gente discute essas informações no programa. Foi uma vitória, não foi aquela vitória jogando fino da bola, mas foi uma vitória sem riscos do Atlético, né, Cleison? Foi, uma vitória sem riscos. Uma vitória de um time bem organizado em campo, né? De uma equipe que começou dominando a partida, depois teve uma certa dificuldade. O Náutico, no primeiro tempo, criou boas chances, teve oportunidade, inclusive, de sair à frente, mas no segundo tempo, o Atlético dominou. Na etapa final, ela foi dominada amplamente pelo Atlético, que chegou à vitória com merecimento. Ao contrário dos jogos passados, por exemplo, no primeiro tempo contra o Avaí, o Atlético foi muito bem lá e depois, no segundo tempo, que é desastre total, perdeu o jogo. Já contra a equipe do Luverdense, também viveu momentos de dificuldade dentro da partida. No jogo contra o Oeste, onde o Atlético também venceu, teve dificuldade também.
aquela situação de 5, 6 minutos onde o Atlético tinha dificuldades. E no jogo contra o Náutico, não. Foi aquele jogo equilibrado no primeiro tempo. Teve aquele aperto no começo do Náutico, a bola no travessão. Sim, mas naquele momento, eu falo assim, naquele momento era um jogo equilibrado. Porque o Náutico saía também, precisava do resultado, o empate não ia resolver tanto a situação do Náutico. Mas aí o segundo tempo o Atlético dominou bem, foi amplamente dominado pelo Atlético, a equipe do Náutico na etapa final. Então aquela vitória tranquila, assim, não foi aquele massacre, mas foi uma vitória com uma certa propriedade por parte do Atlético. Humberto, esse André Luiz que o Atlético contratou, por enquanto, tinha notícia de que ele havia marcado só 20 e poucos gols na carreira. Exato, né? Já fez mais de 10% dos gols dele. Quase um por jogo a média dele no Atlético. Por enquanto tá bom pro Dragão, para um homem que quase não havia marcado gols na vida. 3 gols em 4 jogos. Tá muito bom, até porque o Juninho, ninguém confia machucado de novo. Pois é, ninguém confia que ele vai ter uma sequência de jogos para ajudar o Atlético. Já faz tempo que ele joga 1, 2, machuca 8, 10, fica 1, 2 meses fora. Então, com o André Luiz aí agora, o Viçosa, inclusive, é um dos principais artilheiros, né? O terceiro da Série B com 6 gols. Jael tem 8, se não me engano. Então, o André Luiz está sendo muito importante para o Atlético, principalmente nessa questão, né? O Hélio definiu o André Luiz como companheiro do Júnior Viçosa e antes, com o Martelotti, não se tinha, né, uma definição, até por essa questão que eu falei da contusão do Juninho. Isso é muito importante, a questão do entrosamento. E o detalhe é esse, a gente nem sabia, o André Luiz já estava desde a época do Martelotti, né? Já. Só que não vinha sendo aproveitado. O Hélio chegou e aproveitou. Não, o André Luiz chegou pouca coisa antes da parada para a Copa. Não, mas estava com o Martelotti. Ele chegou mais ou menos um mês antes do Martelotti sair. Ele ficou no banco umas 4, 5 rodadas. Ficou no banco. Não me lembro, sinceramente não me lembro. Entrou em um outro jogo. A reapresentação do Atlético, como foi? As informações com o Eric Maravilha. Reapresentação dos jogadores do Atlético. Após a vitória diante do Náutico no último sábado, o foco agora é o Vila Nova, o primeiro clássico desta Série B de Campeonato Brasileiro. Na reapresentação, uma baixa. O lateral esquerdo Thiago Feltri está fora do jogo de sexta-feira. O jogador se machucou contra o Náutico e a opção é mesmo Vitor Oliveira. Bastante elogiado pelo técnico Hélio dos Anjos, tem a responsabilidade de ocupar bem o setor esquerdo do Dragão. Acho que a gente tem que sempre pensar em melhorar, independente do que a gente faz, sendo atleta ou não. E como atleta falando, acho importante melhorar. Eu estou tendo essa chance na lateral esquerda, então eu penso em aprimorar a parte ofensiva, até mesmo treinar cruzamentos durante a semana, treinar passes para poder ajudar a equipe da melhor maneira possível. Clássico é sempre um jogo difícil, então, assim, para mim representa uma importância como se fosse qualquer outro adversário nessa Série B, porque cada jogo é uma decisão. E se falando de clássico regional, acho que o nosso foco tem que ser maior, nossa concentração, para a gente continuar mostrando o bom futebol que apareceu nas últimas rodadas. Para sexta-feira contra o Vila Nova, vocês colocariam Vitor Oliveira, que tem entrado, ou o Diogo, que é lateral esquerdo, revelado no Vila, que já jogou no Vasco e no Curitiba, além do Sport? Eu acho que pelo que já fez até o momento, o Hélio vai utilizar o Vitor, até para dar um pouco mais de liberdade ao Jonas, né? Porque ele vai ter que segurar um dos laterais, a tendência é essa, né? Então ele vai manter o Vitor para poder fazer esse trabalho ali pela esquerda, formando essa parede praticamente com 3 zagueiros, dando liberdade a um lateral. Então, até por merecimento, pelo que o garoto vem fazendo e não compromete, mas repito, não é um lateral, não espere nada dele do meio para frente. Você espera muita marcação, muita disposição do meio para trás, isso ele faz muito bem. Do meio para frente, então, até porque é um zagueiro que está improvisado. Então, acho que eu manteria o Vitor mesmo. E aí, Humberto? Contra o Vila, tanto faz. Humberto. Olha que hominho, gente. Respeita as cores. Humberto. Respeita as cores do Tigrão. Ninguém tá respeitando, nem o povo lá dentro, né? Nem ele, nem o Vila se respeita. Se bem que vem o Marcão, hein? Vem aí o Marcão. Vem o Marcão. Daqui a pouquinho a gente vai comentar a notícia. Agora vai. Contratar por o Vila agora eu acho meio cinzeiro em moto, mas a tentativa trazer vamos ver, boa né? Contratação meio tarde, né? Daqui a pouco a gente vai falar mais. Daqui a pouco a gente fala. Bom, eu dei uma rata aqui. Eu falei que o Gustavinho pode ir para o Atlético Goianiense, mas não. Você não Gustavinho falou do Vila, Atlético. Gustavinho do Vila pode ir na troca com o Marcão para o Atlético Paranaense. Daqui a pouquinho mais detalhes. Falta pouca coisa para acertar.
Matheus Lima, Cruzeiro bicampeão brasileiro. Também acho, viu, Matheus? E ele pergunta se o Jorginho do Atlético seria uma boa para o Goiás. Seria Humberto Castro? Sim. Pronto. Boa noite a todos. Wendel, quero parabenizar o Cleison Teixeira pelo trabalho que ele fez, tanto na TV quanto na rádio. Sou fã dele. Rafael Araújo. Rafael, obrigado. Um abração. Boa noite, Pasqueto. Por onde anda o Rodrigo Tabata? Futebol árabe, viu? Viu, amigão? Rico. Pasqueto e Cleison. E o Japinha que você falou que é o mais importante. Rico, e o Japinha, ele gosta da tranquilidade. Ele não vai sair tão cedo. Bom demais. Muito Falando do clássico, fazendo um quem é quem entre Vila e Atlético, quem vocês acham entre os jogadores do Vila que entra no time do Atlético? Abraços. Gildásio Gomes. Rapaz, Gildásio se apertou. Não entra ninguém. Sinceramente, nesse momento, ninguém. Não entra ninguém. Nesse momento, ninguém. Eu coloco o Radamés ali. Acho que o Radamés tá jogando muito. No lugar de quem? Pedro Bambu, por exemplo. Acho que o Radamés no lugar do Pedro Bambu, eu faria essa. Acho que o Bambu tá jogando muito mais. Pasqueto, eu sabia que o Dragão iria atropelar o Timbu. Vocês concordam comigo que o Atlético retorna à Série A do Brasileirão? Abraços, Misael, Dragãozinho. Eu tô acreditando. O Cleison também. Humberto não, viu, Misael? Enquanto o Atlético não jogar fora, fizer uns 2, 3 jogos aí, bater nesse povo de ponta aí do brasileiro fora, eu não acredito. Agora, essa sequência de jogos até o final do primeiro turno, ele é sensacional pro Atlético, né? Ele só vai sair contra o Bragantino, que é o vice-lanterna. Então, nesse embalo aí, tem tudo para fechar o primeiro turno no G4. Abraço pro Nivardo. O nome do rapaz é Nivardo mesmo. Sou Danilo Oliveira, moro em Bela Vista de Goiás. Sou Goiás desde pequeno e o meu Verdão vai estar na Libertadores do ano que vem. E no próximo jogo, o Goiás vai ganhar de 1-0 do Fluminense. Abraço a todos da PUC. Eu tô lendo mensagens aqui agora que eu me lembrei, esqueci da luva do Kleber Alves. Tá valendo a promoção ainda, viu, gente? Curte lá no Facebook o post sobre a promoção da luva do Kleber Alves. Mande sua mensagem aqui também. Vamos sortear no próximo domingo, dia 3, 2 pares de luva. Um para os torcedores do Face, outro par para os torcedores do WhatsApp. Mais uma mensagem aqui para a gente falar do Vila. Boa noite. Será que todos os diretores do Vila não têm vergonha, não? Gostoso, né? O povo tá achando bom, pelo visto. Alguns têm, outros não. E antes que eu me esqueça, amanhã, 29 de julho, 71 anos de fundação do Vila Nova. Para comemorar a data, o padre Erasmo, da paróquia Sagrada Família, vai celebrar uma missa campal na sede administrativa do Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga. A direção do clube convida a todos e a solenidade será amanhã às 10 horas da manhã, então tem essa missa em homenagem a 71 anos de fundação do Vila Nova, amanhã no Oba. Vila perdeu para o Sampaio Corrêa 2-0. Vamos rever como foi o jogo? Vem aí a Luciana Vitorino. O Vila continua sem vencer fora de casa. Pela 6ª vez, foi presa fácil para o time da casa. Logo aos 11 minutos, o zagueiro Gabriel errou. Depois, o lateral Cristiano ajeitou sem querer para Márcio Diogo completar para o fundo da rede, abrindo o placar. Sampaio Corrêa 1, Vila Nova 0. O segundo gol não demorou. A defesa colorada falhou de novo. Gabriel tentou tirar a bola com o carrinho, mas a jogou em cima do atacante William Paulista. Sampaio Corrêa 2, Vila Nova 0. Kleber mais uma vez mostrou grandes defesas e não deixou o time colorado sair goleado de São Luís do Maranhão. É, meu amigo, não tá fácil não, hein, pro Vila Nova. Apesar que foi um resultado normal, né? Eu vi uma manchete hoje, Vila tem 2 minutos de apagão, porque os gols saíram aos 11 e aos 13. O apagão do Vila já dura 13 rodadas. Exatamente. Tem isso, aliás, já dura 8 meses quase. 7 meses. Esse ano o Vila Nova não fez nada que se aproveitasse. Vila, literalmente. Essa parceria que tá pintando aí, do Vila com o Atlético Paranaense, para a vinda do Marcão. Então, já falando do assunto, podia trazer um zagueiro também, não dá, gente. O Gabriel não tem a mínima condição. A Luciana... Acho que o João Paulo vai jogar a partida contra o Atlético. Mas vai estar em condições de jogar contra o Traga Atlético. outro. Porque precisa de um substituto pro Gabriel na reserva. Porque não dá. Sabe por quê? Assim, matematicamente o Vila ainda tem chance de permanecer, ué.
Então quem está lá dentro tem que acreditar. A gente aqui não acredita, a torcida não acredita mais. Matematicamente ele tem chance até de subir. Vamos falar bem desses assuntos, mas vamos primeiro aqui com a reapresentação do Vila. A Luciana Vitorino esteve lá. Vamos lá, moçada, pulando aí 2 itens. Hoje cedo? Não, agora à tarde. Cedo a Luciana foi esteve lá. Cedo foi folga. E reclamaram lá onde você trabalha ou não? Mas muito. Foi mesmo? Ixi. Vem aí a Luciana com a reapresentação do Tigrão. E aí, Luciana? Olá, Pasqueto, e a todos que assistem o PUC TV Esportes, e bem na semana em que o Vila Nova completa 71 anos de clube, o torcedor colorado não tem motivos para comemorações. O próprio técnico Márcio Goiano, assim que pisou no gramado aqui no Oba, na reapresentação, mostrou insatisfação com a fase que seu time está no Brasileirão. Mas sem tempo de lamentações, o técnico colorado comandou um treino tático que durou cerca de 1 hora. O time titular contra o G2 do Vila Nova. Para o jogo de sexta, que será contra o Atlético às 9 horas no Serra Dourada, Márcio Goiano pode contar com o retorno do zagueiro João Paulo. Já o atacante Dimba segue no departamento médico do clube. E o responsável para explicar mais uma derrota do time, né? Já são 10 derrotas em 13 rodadas, foi o Xuxa. Xuxa, que não jogou no jogo contra o Sampaio Corrêa, jogou apenas uma partida, foi contra o Santa Cruz, a primeira vitória do Vila, né, no Brasileirão, e ele acha que este jogo contra o Atlético não tem favorito, já que é um clássico. É até difícil, né, para o torcedor comemorar uma data tão importante na situação que o Vila está. Espero que nós jogadores possa colocar na cabeça que tem que dar esse presente ao torcedor, principalmente no clássico contra o Atlético. Esperando que no sábado a gente possa presentear o torcedor, pelo menos com essa vitória diante do Atlético, para amenizar um pouco esses 71 anos de história de um clube como o Vila Nova. O Xuxa falou sábado porque o jogo termina sexta, 11 horas. Isso. Aí o torcedor do Vila não dá tempo de comemorar na sexta, então ele comemora no sábado. O cara pega o carro até chegar em casa e vai estar no sábado. Agora, essa história de favoritismo, não vem com essa conversa para boi dormir, não. O Atlético é favorito. Isso. Não agora tem isso. o Márcio tem que botar o Xuxa para jogar. Será que ele emagreceu? Amanhã eu vou pedir pro pessoal dar um take, porque ele tava numa barriga, bicho. E ele é bom de bola. Como é que o cara do se jeito que ele está, ele tem que jogar, Pasqueto. O Vila não tem um 10. Tá um bucho. Mas é um jogador... Que jogue só os 45 minutos do primeiro tempo. Ele entrou contra o Sampaio Corrêa, mas você percebe que ele é diferenciado. É aquele jogador que pisa na bola. Com a bola no pé, é aquele cara que sabe pisar na bola, que sabe tocar. E toca certinho, um jogador que se posiciona. Vamos aguardar, é um cara que não corre do jogo, é um cara que está sempre ali presente. É o que eu falo, tem personalidade. Ontem aqui, eu até falei, comentei sobre essa situação. E até muito chateado, porque eu vi nesse jogo contra o Sampaio Corrêa alguns jogadores meio que fugindo do jogo. Quem, Cleison? O Hugo, por exemplo, ele aceitou o posicionamento errado que o técnico colocou para ele no início. Primeiro que ele foi escalado para jogar como um ponta direita. E esse gol, hein? E ele ficou por lá muito tempo. Ele ficou por lá, demorou quase o primeiro tempo inteirinho para perceber que não estava produzindo e a bola não estava chegando até ele, para que fosse deslocado para o meio campo, onde passou a ser um pouco mais produtivo, mas depois saiu no intervalo do jogo. Ou seja, jogador, é o que eu falo, Pasqueto, ele tem que ter a autoanálise, ele tem que analisar, ele tem que ter autocrítica durante o jogo. Ele tem que chegar e ver um jogo que ele está atuando, que o treinador pediu para ele jogar de uma certa maneira, mas se a coisa não está fluindo bem, ele não pode simplesmente depois, quando o Pasqueto, quando o Humberto chegar para ele, perguntar assim, fulano, por que você não está jogando bem? O que está acontecendo? Ah, porque o treinador me colocou para jogar naquela função. Bicho, você tem que ter a autocrítica, não está jogando bem, você está jogando, participa do jogo. Sai dessa posição, vai ser efetivo, ajuda, porque o jogador que tem personalidade, ele faz isso. Quando ele vê que o treinador está colocando ele numa enrascada, ele procura, de uma forma até mais sutil, a ser participativo, a sair daquela situação e depois até ter argumento para conversar com o treinador. Falar, infelizmente lá não estou rendendo, aqui eu estou rendendo mais, o time estava sendo prejudicado. Então eu estou atuando aqui para ver se ajuda o time um pouco mais. Então os caras não podem aceitar. Eu dei um exemplo do Hugo, mas você viu outros jogadores da mesma forma também. O ano passado... Vamos falar do Marcão? Só rapidinho. Sim. O ano passado, o ABC fechou o primeiro turno com 8 pontos, né? Isso. Com 8 pontos. Eu lembro bem disso e depois conseguiu escapar do rebaixamento. Então, para nós aqui, a gente não vê forças no Vila.
né, de escapar esse ano. Mas quem está comandando, e é por isso que é importante ainda tentar trazer o Marcão, buscar mais um zagueiro. O Marcão reforça? Reforça. Já deveria ter vindo há mais tempo. Muito mais tempo. Mais o Vila tempo. com esse tanto de... E o Gustavinho vai pro Atlético Paranaense. Ótimo, ganha experiência lá. Esse tanto de jogador que o Vila contratou pro ataque, o Vila deve ter contratado uns 7, 8 jogadores pro O ataque. Vila contratou o Toscano, o Rafael Oliveira, o Dimba, o Bruno Veiga, que não vai Bruno ficar. Veiga já foi embora. Então, tô falando, jogadores que o Vila trouxe que nem ficaram. Furlan. Só esse, exatamente, o Thiago Furlan. Só esses jogadores que o Vila trouxe. Thiago Silvi. Thiago Silvi. Então, já aqui já deu 6, mas a gente buscar tem mais. Se o Vila tivesse pegado o dinheiro, investido nesses jogadores e tentado a contratação do Marcão, teria dado muito mais resultado e talvez Se a de situação 40 fosse outra. contratações tivessem feito 20, se Menos, aproveitassem Pasqueto, 10, 12 Pasqueto. jogadores... Pasqueto, aquele pode ter futebol que a gente certeza. fala que não é tão difícil. Cara, o futebol, ele é complicado em certos assuntos, mas tem coisas no futebol que ele não tem segredo. Eu estava até vendo um livro do Barcelona, quando o Barcelona, na década década de 2000 ainda, quando ele contratou o Ronaldinho Gaúcho, o Ronaldinho Gaúcho foi contratado dentro de um planejamento para médio e longo prazo, porque o Barcelona estava endividado financeiramente. O que os dirigentes traçavam era o quê? Brigar com os clubes medianos. Não se pensava em título imediato, pensava-se em título para 2, 3, 4 anos à frente, mas eles precisavam de alguém, de um jogador, para iniciar esse trabalho. E eles falaram, nós não podemos errar. É um jogador que nós vamos investir para não errar. Então o que nós vamos pegar? Com potencial que nós podemos explorar no futuro. Olharam o Ronaldinho Gaúcho. Era muito acima do patamar do Barcelona, mas para não contratar 4, 5 jogadores, eles pegaram esse dinheiro e investiram nele. E dele, eles conseguiram depois agregar outros jogadores que foram jogar porque tinha um Ronaldinho Gaúcho arrebentando lá. E o plano foi muito melhor porque, em termos de marketing, ele ajudou. Porque com o futebol dele, começaram a vender camisa, o Barcelona já começou a fazer amistoso e cobrar mais caro. Então, quer dizer, era aquilo que a gente falava do Vila Nova no ano passado. Parte do princípio do time que subiu da Série C. Ali você agrega jogadores, você vai melhorar o elenco com outros jogadores. Você vai acrescentar jogadores de forma pontual. Mas não, eles vão demitir todo mundo, dispensar os jogadores da equipe toda para montar um novo time e depois teve que remontar uma outra equipe para a Série B, enfim. Tudo errado. Tudo errado. Agora, o Vila contratou alguns bons jogadores que foram embora. É a fase, é o momento, é a dificuldade. Por exemplo, Toscano já fez gol lá no Cuiabá. O Rafael Oliveira já fez 3 gols pelo 13. Fez 1 na estreia e 2 ontem. Né? Então, às vezes, o Vila até traz bom jogador. Mas não tem esquema, não tem organização. O jogador não se sente bem, vai embora. O próprio Bruno Veiga, né? Não se condicionou para jogar. E aí... dá no que dá ainda. Próximo bloco, a gente arremata a Série B. Vamos com mais mensagens e também tem a Napolina, que empatou na Série D 1-1 com Vila Nova de Nova Lima. Vamos com a classificação da Série B, para a gente ver direitinho como estão Vila Nova e Atlético. Atlético ali em nono, hein? A 4 pontos do Avaí, que é o 4º colocado. Ceará é o 1º, América Mineiro o 2º, Joinville o 3º, o Avaí o 4º. Atlético está no bolo. Atlético que ainda tem aqui no Serra Dourada o Vila Nova, o Ceará e o Paraná, né? São os 3 jogos. Três próximos aqui. Todos os jogos no Serra Dourada. Vila Nova com 5 pontos, está a 9 de sair da zona, né? Ou a 10, né? Porque tem que ver o critério, né, de desempate, que de repente, mesmo chegando aos 14, o Vila pela campanha... Tá custoso. Continua aquele certeza, aproveitamento de 50%, né? Para não cair. Não, ele aumentou um pouco agora. Aumentou, né? Porque caiu para 25 jogos e ele precisa de pelo menos 14 vitórias. Então já aumentou. Nossa. 50% era no início da semana passada. Difícil demais, hein? Hein, Humberto? Ah, muito difícil. E o Marcão vem aí. Mesmo citando o exemplo do ABC, eu não vejo força. O Vila, se ele seguir com essa campanha, com esse aproveitamento dele, sabe quantos pontos ele vai terminar a Série 15. B? Quantos? 14. 14? 14. Gilson do Senador Canedo quer participar do sorteio da luva. Já está participando, Gilson. Muitas mensagens aqui, ó. Valeu, viu, galera? Muito obrigado mesmo. Um abraço para Rosana. Um companheiro pergunta aqui, Marcão é reforço onde? No Vila. Não é verdade? É. Eu bloqueei o cara Tomara aqui que ele sem querer. esteja treinando a parte lá. O Viçosa tá condicionado. saindo para que time? Pergunta aqui o companheiro. É estranho esse negócio do Viçosa, porque assim, hoje o Grêmio viveu um dia tão conturbado com a saída do Enderson,
O empresário do Tite deu entrevista lá na Guaíba dizendo que o Tite só volta a trabalhar em outubro. Aí o Olé lá na Argentina fala que o Sabedia pode vir pro Grêmio. Então acho que o Grêmio está muito envolvido nisso. Eu não vejo. Mas pode ser coisa de empresário também. Eu posso dizer uma coisa. Ontem o André Isaac até leu numa daquelas mensagens, estava participando, de um torcedor do Atlético, que é amigo de jogador do Atlético. Ele mandou inclusive mensagem que não ia falar quem, e até parabenizando os jogadores do... Lá do bairro Goiás, me lembro. Parabenizando os torcedores, os jogadores do Atlético pela campanha, mas lembrando que ainda continuam com salários atrasados. A situação financeira continua apertada lá no Atlético. A gente viu na partida da semana passada o Viçosa no jogo contra o Oeste não estava comemorando. Ele participou dos gols do Atlético e não comemorou. É porque ele não recebe integralmente do Atlético, né? Exato. Então ele não comemorou, ele não quis falar o porquê, que ele não estava comemorando. E aí, meu amigo, o jogador, ele é claro que ele está jogando aqui, mas como o Humberto falou, ele tem empresário. E o empresário, mesmo com o Grêmio envolvido com outras situações, o empresário está trabalhando. Ele está lá no Grêmio falando assim, o cara está com a situação dele lá, está no Atlético, se eu arrumar um time, vocês emprestam ele, vocês arrumam ele, se eu arrumar um time, vocês liberam ele para poder mais se sair. for pra fora, né? Jeito, exatamente. O Donizete, a janela está aberta? Tá aberta. Janela para negociação? O Donizete do Sudoeste, que era a Luva, está participando, viu, Donizete? Queria saber quem colocou na cabeça do Ganso que ele é jogador de futebol. A pergunta do Clésio, ontem ele não jogou bem, né? Não, tá muito lento, muito espesso nos jogos. Já faz tempo. Que tal esse time? FGTS Futebol Clube. Tá falando do Vila aqui, o companheiro. Tony, Christian não lembro se foi. Henrique foi. Jubal não foi. Thiago Carvalho foi. Fábio Bahia não. Isso, não foi. Fábio Bahia não. Kleber Goiano, na época, foi pro Goiás. Foi um negócio parecido. Foi. Davi foi. Jorginho foi. Rafael Carioca foi. E Juninho. Que Juninho é esse? Tá lá no Atlético, hein? Só que o Juninho foi o Vila, mas o Juninho, o Juninho ele era emprestado pro Vila do Anápolis. Não é só ele, não. Você citou outros exemplos aí. Mas o direito de contratação era do Vila, o Vila preferiu ficar com o Wander e cedeu o Juninho pro Atlético. Nem todos se enquadram nessa questão da FGTS, mas todos saíram em processo conturbado. Outro você pode colocar aí é aquele Marcelo Carioca. Marcelo Carioca não, como é que chama? Rafael Carioca. Falou aqui. Falou aí também. Um abração pro Erisvaldo. Valeu, Erisvaldo. Muito obrigado aqui pelos elogios. E um abraço para sua esposa também, a Andréia. Aqui, ó. O Jusenilson, torcedor do Goiás, também quer participar da luva, do sorteio da luva do Kleber Alves. E são muitas mensagens aqui, ó. Olá, gente do PUC, o Vila Nova virou um sucatão do Dragão. Romerito, Wesley, Brizola, Robson, Bida e agora o Marcão. Só que me lembro, falta ainda o Jairo e o Anailson, Vanderlei Correia, de Goianira. O Jairo já aposentou, só foi como treinador. O Anailson também não joga mais. O Anailson era maravilhoso. Bom, aliás, ele citou um nome aí, ó. Quem? O Bida. Tá lá no Vila. Mas o Bida, assim, o Bida recuperado, o Marcão como centroavante. Pode dar alguma coisa, hein? Somar mais alguns pontinhos. Aqui, ó. Muitas mensagens. Valeu, galera. Muito obrigado. E quem tá mandando mensagem aqui sobre o sorteio da luva, pode ficar tranquilo que a gente anota depois. Vamos colocar na urna aqui. O Humberto vai enfiar a mão e vai tirar o papelinho. A mão na cumbuca. Anapolina e Vila Nova de Nova Lima, Série D do Brasileirão. Vamos lá? No Jonas Duarte. Anapolina sofreu o primeiro gol. Chata, hein? É chata mesmo, né? E depois o Dinei empatou, né? Isso. O Dinei é aquele branquinho ou moreno? Branquinho. Que tava na Aparecidense. Isso, tá na Aparecidense. Aí o gol de cabeça. E logo depois estreou o Nino Guerreiro. Esse aqui jogou no Vila, né? Anapolina. Esse aqui que jogou no Vila. A Anapolina está em segundo no grupo A5, porém tem um jogo a mais. No grupo A6, o Goianésia ontem perdeu 4-0 para o Tombense. Sábado, né? Mas o Goianésia é lanterna. A questão desse grupo aí da Anapolina, ela briga diretamente com o Vila Nova. Esse Itaporã, Mato Grosso Sul, Estrela do Espírito Santo não chega. O Brasiliense é dono de uma vaga. Inclusive, primeiro lugar no grupo, na minha opinião. E vai subir para a Série C com o time que tem. A Anapolina briga direto com o Vila Nova de Minas. Por isso esse resultado foi péssimo, porque daqui 2 rodadas ela folga e o Vila recebe esse Itaporã no Mato Grosso do Sul. Exato. Mas ela tem time para classificar. Vamos ver aí a sequência da E na série C, o Craque empatou com o Asa 0-0. É nono.
de 10 times é nono com 7 pontos o craque. Tá embolado ali, o Paysandu é o primeiro fora ali da zona de rebaixamento com 8, enfim. Eu achei bacana esse novo critério da Série D, depois. Bem parecido com a Libertadores, aliás, é igual a Libertadores. É por ordem de pontuação, de classificação, né? Pode ser que os melhor times do primeiro mesmo contra grupo, o pior segundo dos 8 grupos. os times do mesmo grupo de repente se enfrentam. Pode Podem também, se pegar tem na chance. outra fase. Quero concorrer à luva do Kleber Alves. Aqui o nome do rapaz não abriu, vou abrir aqui agora. Acho que o Marcão vai nos tirar do rebaixamento. Eu acredito. Gilson, Senador Canedo. Que beleza. E que venha pro estádio. Amigos, boa noite. O Atlético com esse time consegue dar continuidade. Emílio, bairro Hilda. Quero participar do sorteio. Tá participando, Emílio? Quero concorrer à luva do Kleber Alves. Opa. Matheus Lima. É o Matheus Lima. Ele é atlético ou não? Aqui não fala, mas está concorrendo. Vocês esqueceram do Arley no Vila Nova, que saiu para o Goiás, mas não foi FGTS, foi negociação conturbada. Foi. A época devia um dinheiro, ele queria receber e tal, o presidente era o Wilson, Namem. não era o Wilson Balzac, era o diretor de futebol, não era? Diretor de futebol, o presidente era o Ricardo Namem. Esse time aí, que ele citou de FGTS, na verdade é saída conturbada, né? Inclui várias coisas desses jogadores aí. Aqui, ó, e um elogio aqui pra gente terminar, elogio sempre é bom. Parabéns pelo programa de vocês. O que fazer com esse Vila Nova, meu Deus? Quero participar da luva. Abraços, William. Tá participando já do sorteio. Com o Tigrão tá custoso. Aliás, sobre o Juninho jogou a Série C 2007 no Vila. Certo. Ele era reserva do Vando. Os dois jogavam. Isso, exatamente. Aí chegaram no Barros e sopraram pra ele que o Atlético queria o Vando. O Vila foi lá, correu e negociou com o Vando. E liberou o Juninho pro Atlético. Foi. Na verdade, o Atlético queria mesmo, era o Juninho. Sopraram que queria o Vando, enganaram o Vila, que correu, renovou com o Vando. O Juninho, desde então, foi pro Atlético, vitorioso, Série C, Série B, Série A, Sul-Americana. Pena que se machuca muito. Esse é o BG de encerramento do programa? Fala aí, Pupi, acha bom? Já? Tchau, Programa gente, bom, até passa amanhã. rápido. É isso aí.